Boa, obrigado pessoal. Bom dia a todos. Áudio perfeito. Boa. Vamos lá. Então, novamente, bem-vindos ao terceiro webinar da Cássia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre maltes especiais. Desde a produção deles, eu vou apresentar um pouquinho o processo de malteação para vocês, o processo de malteação que a gente usa para a produção desses maltes e também compartilhar algumas ideias sobre a produção, o uso desses maltes na produção de cervejas. Beleza? Bom, não funcionou. Agora vai. Antes da gente iniciar esse papo legal sobre um aspecto um pouco mais técnico dos maltes, eu gostaria de relembrar, esse já é o terceiro webinar que eu estou apresentando, e falar um pouquinho do que aconteceu no ano passado. A Castle, no ano de 2020, foi um ano atípico para todo mundo, inclusive para a Castle. A produção de malte estava um pouquinho mais lenta, então a Castle tomou um pouco desse tempo para desenvolver novos produtos. E no ano de 2020, ao final do ano de 2020, a Castle atingiu a marca de mais de 100 tipos diferentes de maltes, tanto maltes base como os maltes especiais no seu portfólio, o que é uma marca bem interessante. Aqui eu tenho uma divisão um pouquinho dos tipos de maltes que a gente produz. A gente produz diversos tipos de maltes, maltes base, os maltes especiais, que hoje a gente vai falar um pouquinho nesse webinar, maltes caramelos, que eu falei no webinar passado, maltes torrados, maltes para destilarias, produção de whisky, alguns outros maltes cereais maltados, como centeio, por exemplo, maltes de trigo, adjuntos cervejeiros, e também a Castle, ela fornece outros ingredientes para a produção de cerveja, como lúpulo, fermento, e algumas especiarias, açúcares também. Então, a Castle realmente se posiciona no mercado cervejeiro como um grande supplier de ingredientes, proporcionando diversos tipos de ingredientes para a produção de cerveja. Vamos entrar um pouquinho agora na parte de produção de maltes, falar um pouquinho de como esses maltes são produzidos. Como eu falei, esse já é o terceiro webinar que a gente está elaborando e com a participação de vocês. No webinar passado eu apresentei um pouquinho sobre os maltes caramelos produzidos pela Castle, que é uma grande especialidade dessa maltaria. E esses maltes, os caramelos, eles são produzidos através da maceração e a germinação do grão, onde esse malte, então chamado de malte verde, é levado até a planta de torrefação e é torrado para a produção dos maltes caramelos, para caramelização interna desses grãos, produzindo assim esses tipos de maltes, que é um processo um pouco diferente do que usados em outras maltarias, que eles usam apenas o secador para fazer a produção desses esmaltes. Aqui na Castle a gente usa a planta de torrefação. O Lucas, eu vi ali que algum pessoal está com um probleminha que está travando. Alguém pode me confirmar se está tudo ok para vocês? Pode ser só um problema de internet, conexão. Tudo perfeito, Paul. Obrigado. Vamos continuar então. Hoje a gente vai falar um pouquinho dos maltes especiais, que são maltes que passam por todo o processo de malteação tradicional. Eles passam pelo processo de germinação, de maceração, de germinação e secagem, dando origem, então, a esses maltes especiais. E no próximo webinar, o webinar número 4, a gente vai apresentar os maltes torrados e a cevada torrada, que são, a cevada, obviamente, ela é peneirada, ela é selecionada, os melhores grãos de cevada, então levada até o torrefador para a produção da cevada torrada, e o malte torrado, ele passa por todo o processo de malteação, maceração, germinação e secagem, e, enfim, levado até o torrefador para a produção desses maltes torrados. Tá? E hoje, então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os maltes especiais. Bom, falando sobre o processo de malteação utilizado aqui na Castle, ele é um processo de malteação tradicional, como eu falei, a maceração, a germinação e a secagem dos grãos. E esse é um processo utilizado na planta histórica da Castle, localizada na cidade de Beló,
na Bélgica, onde ainda é o mesmo site de produção. Obviamente ele foi melhorado durante os anos, novas tecnologias foram surgindo, mas a planta, o local onde a planta de malteação da Castle, onde os maltes da Castle são produzidos, ela é na mesma região desde 1868. Isso é bem legal. O prédio e todo o local ele é bem tradicional. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre esse processo de malteação no geral, falando pela primeira etapa, que é a maceração. Eu vou apresentar todo o processo para vocês e linkar ele com a produção desses maltes especiais. O processo de malteação, que é a primeira etapa do processo de malteação, o processo de maceração, que é a primeira etapa do processo de malteação, ele dura em torno de 1 a 2 dias, mais ou menos de 28 a 34 horas. E o objetivo principal dessa etapa é fazer uma limpeza adicional dos grãos, que os grãos eles já foram previamente selecionados, o grão de cevada já foi limpo em peneiras e selecionados os grãos de melhor condição, levados então até o macerador, e eles são limpos com água. Esse também tem como objetivo, essa etapa também tem como objetivo hidratar o embrião e o endosperma dos grãos, para iniciar, assim, a germinação. Através do aumento de umidade do grão, se inicia a germinação do grão de cevada. Então, é um processo que ele acontece na alternação de fases secas com fases molhadas. A gente vê aqui nessa foto a primeira fase, que é uma fase molhada, onde o grão ele é completamente imerso em água, e durante toda a etapa de imersão é borbulhado ar, para aumentar o nível de oxigênio dessa água, para fazer a correta homogeneização desses grãos. Então, numa fase seca, a água é drenada e um fluxo de ar é submetido nessa massa de grãos para fazer a retirada do CO2 produzido através da respiração do embrião e renovar, adicionar mais oxigênio para essa massa. Então, assim, fazer com que o grão ele se ative, ele inicie a sua germinação de uma forma homogênea e uma forma sadia para o grão. Essa alternância de 2 a 3 vezes entre fases molhadas e fases secas vai depender muito da condição da cevada que inicia o processo. Se a cevada ela é mais sensível à umidade ou não, dependendo do nível de proteínas dessa cevada, se pode fazer 3 etapas de maceração para iniciar uma germinação mais ativa. Então, essa é uma etapa bem crítica para todo o processo. Essa é, na verdade, a etapa mais crítica do processo de malteação, e ela vai ditar a qualidade de todo o processo de germinação e secagem. Então, uma vez que o grão ele foi macerado, ele foi umedecido, o nível de umidade desse grão ele já está estabelecido num nível bom, em torno de 45%. O grão é levado até as caixas de germinação, onde vai acontecer a germinação desse grão. A duração dessa etapa é em torno de 4 a 6 dias, tendo uma média de 4,5 a 5 dias de produção, e o objetivo é a produção e a ativação das enzimas. A gente vai, como cervejeiro, a gente vai usar essas enzimas no processo de produção de cerveja, na nossa mostura. Então, é muito importante fazer a produção e a ativação dessas enzimas. Também, dentro do processo de germinação, é super importante promover a modificação do grão, ou seja, fazer a quebra da matriz de glucanos e proteínas que estão no endosperma, em volta dos grãos de amido. É muito importante fazer a dissolução dessa parede celular, dessa matriz proteica e glucanos, e também atingir um ótimo perfil de proteínas, peptídeos e aminoácidos, especialmente para a produção de maltes especiais. A gente vai falar um pouquinho mais disso nos próximos slides, mas esse é um ponto bem importante para a produção de maltes especiais. Quanto mais nível de apeptídeos e aminoácidos presente naquele grão, mais reações de Maillard a gente vai conseguir produzir, e assim dando um perfil de sabor, um perfil de aroma diferenciado para cada tipo de grão.
Obviamente, o malteiro ele precisa controlar essa etapa muito bem. O controle do processo se ocorre através do controle do fluxo de ar, da umidade desse ar que adentra a caixa de germinação, também um controle rigoroso da umidade do grão e também a temperatura. São fatores muito importantes para determinar a qualidade dessa etapa. E se vocês conseguem ver aqui nessa figura, eu gostaria de mostrar para vocês. Até vou tentar ligar o meu pincel aqui, espero que esteja aparecendo. A gente tem uma figura aqui que ela mostra 6 dias de germinação, onde, se vocês podem ver, no fundo do grão, ocorre o crescimento de uma parte chamada de ratícula. E conforme o tempo vai passando, conforme a germinação vai avançando, essa ratícula vai crescendo, e quando a ratícula ela tem um tamanho de aproximadamente o mesmo tamanho do grão, o mestre malteiro ele sabe que o processo de germinação tá completo, que aqui no caso está sendo mostrado no quarto dia. Se o grão continuar germinando, a plantinha vai indo crescendo, a ratícula se torna muito maior e a acrospira começa, isso, obrigado, radícula, começa a sair na parte superior do grão, a acrospira. Então, indicando que o processo de germinação já está muito avançado, isso vai levar a um descontrole, uma não uniformidade do processo e também a perdas durante o processo de malteação. Aqui tem uma foto que a gente tirou na nossa maltaria, que mostra as partes do grão. A gente retirou a parte superior da casca que protege o grão, e mostrando o embrião que fica aqui nessa parte mais amarela escura, na parte inferior do grão. É possível ver também aqui que tem a radícula saindo na parte inferior do grão, que elas vão dar origem à raiz, uma planta futura. A gente também tem a acrospira, que ela vai crescendo embaixo da casca até ao topo do grão, onde acaba saindo e vai dar origem à parte superior do nosso grão, do nosso malte. E a gente também tem aqui em branco, obviamente, o endosperma, que é onde fica localizado a reserva energética desse grão, onde a gente tem o nosso amido, a gente tem a proteína, a gente tem os glucanos. E conforme o grão vai crescendo, conforme esse embrião vai respirando e puxando energia, o endosperma ele vai cada vez sendo mais consumido para fazer essa planta crescer. Aqui eu tenho uma foto para compartilhar com vocês sobre as caixas de germinação que a gente tem aqui na Castle. Elas são caixas de Saladin. Na verdade, elas foram inventadas por um francês chamado Charles Saladin, aonde aqui na Castle a gente tem caixas que comportam 80 toneladas por batch. Então, aqui elas têm mais ou menos 20 metros de comprimento por 4 metros de largura, e elas têm uma profundidade aproximadamente de 1 metro de cama de grãos. Então, durante todo o processo de germinação, essa parte aqui mais mecanizada, ela vai se movendo durante o tempo, e não sei se vocês conseguem identificar aqui, mas ela tem umas espécies de pás, que são removedores para fazer a homogeneização desses grãos. Conforme a germinação vai acontecendo, essas radículas, elas vão entrelaçando uma nas outras. E se não ocorre a completa homogeneização desses grãos conforme o tempo vai passando, um bloco é formado e o ar que está sendo imerso nessa cama de grãos por baixo ele tem um fundo falso, na verdade, deixando o ar passar. E, conforme essas radículas elas vão se entrelaçando, forma uma espécie de bloqueio, e ali aonde
se formou esse bloqueio, a temperatura acaba elevando, uma não uniformidade na germinação acaba acontecendo, e às vezes até mesmo infecção. Então, esse equipamento aqui, ele fica se movendo durante todo esse tempo, todo 4, 5 dias de germinação, para garantir que essas radículas não se entrelacem uma nas outras, fazendo assim a perda, ou tanto perda de grãos, como perda de qualidade do produto. Bom, uma vez que a germinação terminou, uma vez que essa etapa ela foi concluída, lá com 4 dias, 4,5, 5 dias de germinação, onde o grão ele atingiu um nível de germinação ideal, todo esse grão ele é levado para a parte de secagem, ele é levado para as camas de secagem, e é onde então esse grão ele vai ser seco. A duração desse processo é em torno de 24 a 48 horas, de 1 a 2 dias, dependendo do grão, dependendo do tipo de malte que a gente está tentando produzir. E o objetivo dessa etapa, na verdade, é estabilizar o produto, ou seja, parar a germinação, inativar por completo o grão, o embrião, inativar por completo o embrião, reduzindo a umidade desse grão, normalmente de 45, 42% de umidade até uma umidade de 5%, para maltes mais bases, 4,5%, e também preservar a atividade enzimática, preservar essas enzimas que foram produzidas no processo de germinação. Esses são os principais objetivos da secagem. Também remover alguns off-flavors formados durante o processo de germinação, como, por exemplo, em malte base, é bem comum a gente remover bastante o DMS, que é formado, o precursor do DMS é formado e a gente remove ele durante o processo de secagem, assim como, principalmente para as maltes especiais, desenvolver cor e sabor dos diferentes tipos de malte. Então, para cada malte especial, para cada tipo de malte especial, se tem um perfil um pouco diferenciado de maceração e germinação e um perfil bastante diferenciado de secagem. É ali que é onde vai acontecer o desenvolvimento desses sabores, cores e aromas. Eu vou falar um pouquinho mais disso nos próximos slides. Bom, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de um perfil de secagem, que esse exemplo aqui no caso é de um malte base, um malte Pilsen. Eu não fui autorizado a trazer um perfil de malte especial, não posso compartilhar todos os segredos da Castle, mas é bem interessante olhar esse perfil, que eu acho que dá para explicar bastante coisa e mostrar como que o processo de secagem é controlado. O primeiro de tudo, o grão ele é transportado até a cama de secagem, né? Ele vem das caixas de germinação, ele é transportado até a cama de secagem. Depois, antigamente tinha uma fase chamada de withering. Eu não sei muito bem a tradução para essa etapa em português, mas era chamada de withering. Hoje em dia não é mais muito usual, não é muito utilizado, porque essa fase foi vista que não trazia grandes benefícios para o processo de malteação e também limitava muito a produção da maltaria. Então, quando o grão ele entra dentro da cama de secagem, a primeira etapa é chamada de secagem livre. É uma etapa de uma secagem a temperatura constante, onde toda aquela umidade que está em volta do grão, na parte superior e superficial do grão, ela é retirada. Então, ar a uma temperatura constante bombeado através dessa cama de secagem, uma temperatura em torno de 40 graus, 50 graus no máximo, ele é retirado. E aí, quando a umidade saindo pela parte superior dessa cama de grãos, ela começa a decair, porque enquanto o grão ele está envolto numa umidade muito alta, a umidade relativa desse ar ela é bem alta. Mas quando toda essa umidade que está na parte superficial do grão, da cama de grãos, que tem mais ou menos 1 metro de profundidade, essa umidade ela é seca, a gente vê um grande declínio na umidade relativa desse ar que está saindo pela câmara, saindo pela parte superior
da cama de secagem. E aí, então, a gente vê que a gente atinge uma etapa chamada de breakthrough, que demonstra que toda aquela umidade superficial foi retirada e agora a gente precisa secar internamente o grão. Para fazer isso, a gente precisa de uma secagem forçada, ou seja, a gente vai aumentar a temperatura desse ar para fazer a secagem do grão até a temperatura de cura. Então, a gente vai aumentando a temperatura até atingir uma certa temperatura chamada temperatura de cura. Dependendo do tipo de malte que a gente está produzindo, essa temperatura de cura vai ser mais alta ou mais baixa. Por exemplo, para um malte produzido para destilarias, a temperatura ela é bem inferior a um malte base, por exemplo. Ela chega em temperaturas de 70 a 75 graus. Enquanto a um malte Pilsen, a temperatura de cura para esse malte é em torno de 80 a 85 graus. E quanto mais reações de Maillard a gente vai querer produzir, mais especial o nosso grão vai ser para diferentes sabores, a gente vai usando diferentes temperaturas de cura, de 90 graus, 100 graus, 110, 120, 130. Então, com isso, alterando essa temperatura de cura, o mestre malteiro ele consegue produzir diferentes tipos de grãos. Aqui eu trouxe também para vocês para compartilhar esse dado que é bem legal, que é a atividade enzimática durante a secagem. Como eu falei, um dos objetivos da secagem ele é preservar a atividade enzimática do grão, porque a gente vai precisar usar essas enzimas na produção de cerveja, principalmente na nossa mosturação. E a gente vê aqui, analisando, foram feitos testes, e analisando, a gente vê que a atividade de algumas enzimas ela acaba diminuindo durante o tempo de secagem, e a atividade de outras enzimas acaba aumentando durante o tempo de secagem. Por exemplo, a gente vê que a beta-amilase e a beta-glucanase, duas enzimas bem importantes para o nosso processo de produção, elas acabam diminuindo a sua atividade após 24 horas de secagem, na cama de secagem, aproximadamente a 1/3 da atividade inicial após a germinação, enquanto outras enzimas, como, por exemplo, a alfa-amilase, a entopeptidase, a carbopeptidase, que são enzimas que atacam proteínas, e a alfa-amilase é responsável pela sacarificação, elas acabam aumentando a atividade enzimática durante 24 horas de secagem. Então, é bem importante, isso é um dos objetivos gerais do processo de malteação, que é a produção dessas enzimas, e a gente também tem que garantir que elas estejam ativas no malte, no produto final da maltaria. Bom, como eu mencionei, a secagem também ela tem outros objetivos, como a remoção do DMS, por exemplo, que é um composto bastante famoso e responsável pelo aroma de milho cozido, alguns vegetais. A gente também, na cervejaria, faz a remoção desse composto através do processo de cozimento do mosto, né? Mas na maltaria também ocorre a remoção do DMS. O SMM, que na verdade é o precursor do DMS, ele é formado durante o processo de germinação. E depois, quando o grão é levado até a secagem, esse SMM, o precursor, ele é transformado a DMS, ele é convertido a DMS pela alta temperatura, e devido à extração por ar, o ar quente vai passando na cama, também ele é removido durante o processo de secagem. Então, é natural que para maltes especiais com um perfil de secagem mais alto, a gente tenha menores níveis de DMS presentes nesse malte. Para malte base, malte Pilsen, malte Pale Ale, normalmente, de maneiras gerais, a gente costuma analisar e ver que o malte Pale Ale ele tem uma característica, uma concentração menor de precursores de DMS quando comparado ao malte Pilsen. Mas mesmo assim, o malte Pilsen ainda tem um baixo nível de DMS ou precursor de DMS na sua composição. E mais tarde, na cervejaria, esse DMS, esse precursor vai ser convertido a DMS e removido durante o processo de
de fervura do mosto. Também, como eu falei, na secagem é onde, durante todo o processo de malteação, e principalmente falando de maltes especiais, é onde vão ser definidos sabores, cores e sabores para o nosso malte. E o principal responsável por tais produções desses sabores é as reações de Maillard. Elas são bem famosas, também acontece durante o processo de produção de mosto na cervejaria, mas são reações entre açúcares e aminoácidos. E elas acontecem a uma temperatura acima, uma temperatura superior de 90 graus. Então, para diferentes tipos de maltes especiais, controlando aquela temperatura de cura que eu havia apresentado em alguns slides anteriores, a gente consegue promover mais ou menos reações de Maillard, produzindo diferentes perfis de maltes. As reações de Maillard, elas costumam a produzir aromas como desde de aromas mais leves, como um cookie, um biscoito, até aromas mais intensos, como nozes, um perfil maltado bem forte para diferentes tipos de malte, até aromas mais relacionados ao café, aromas lembrando um pouco um perfil mais torrado. Todos esses aromas são referentes a reações de Maillard. E esse é um dos objetivos do processo de secagem e super importante na produção de maltes especiais. Um ponto que eu acho legal de falar é a diferença na produção de maltes especiais e maltes caramelo. Existe uma grande diferença entre esses dois tipos de produção durante a secagem para maltes especiais, como a gente está falando nesse webinar aqui. A principal fonte de sabores e aromas, como eu falei, são as reações de Maillard. Ela é uma reação não enzimática entre um açúcar e um aminoácido, ou um peptídeo também, que vão dar origem a esses aromas que eu estava explicando no slide anterior. Já para uma caramelização, que eu acabei comentando e explicando no webinar passado, é uma reação de polimerização, basicamente, entre dois açúcares. Os açúcares são formados durante um processo pré-torra, e dentro do torrador eles são caramelizados, eles são polimerizados, onde esses açúcares vão se conectando uns aos outros, dando origem aos aromas de caramelo. Também é uma reação não enzimática, mas elas têm diferenças fundamentais. Por isso aqui que na Castle, todos os nossos maltes caramelos são produzidos através da torra e não através da secagem. Existem algumas maltarias, existem outros tipos de maltes que os maltes caramelos são produzidos na secagem, mas é mais difícil o controle e a qualidade desse malte caramelo, o nível de caramelização vai ser mais baixo quando comparado a um malte caramelizado no torrador. Bom, esse aqui é o range de maltes especiais fornecido pela Castle. A gente tem 8 diferentes tipos de maltes no nosso portfólio. Eles variam desde maltes mais leves, com perfil maltado não tão intenso, com perfil de secagem não tão alto, para proporcionar aqueles sabores e aqueles compostos oriundos das reações de Maillard, desde o malte Munich Light, por exemplo, o malte Munich, que são principalmente o malte Munich, o Melano Light, que são maltes mais claros, mas com um perfil de maltado mais intenso que o malte base. E a gente também produz e tem outros tipos de maltes especiais, como, por exemplo, o malte aroma, malte cristal e o malte café light, que são maltes especiais com um perfil de secagem muito mais altos, proporcionando muito mais reações de Maillard, trazendo mais aromas mais intensos para esses tipos de maltes, quando comparados a maltes mais leves. Então, a gente tem um range bem, um portfólio bem grande desses tipos de malte. Nós temos 8 diferentes tipos de maltes especiais no nosso portfólio, e contando com o malte Viena, que a gente considera o malte base aqui na nossa maltaria, a gente teria 9, mas a gente considera esses 8 tipos de maltes especiais.
Bom, agora eu vou compartilhar algumas ideias com vocês sobre como produzir diferentes cervejas utilizando os maltes especiais. São ideias bastante simples, mas bem legal da gente falar. Um ponto que eu acho que eu acabei esquecendo de falar no início do webinar é, se vocês tiverem qualquer pergunta ou curiosidade, enfim, tem uma seção no nosso chat aqui que é ali no topo chamada de perguntas e respostas. Por favor, deixe a sua pergunta ali, que no final do webinar eu vou dar uma olhada nessas respostas, nessas perguntas, tentar responder o máximo possível. A gente vai interagir um pouco nessa sessão ali de perguntas e respostas, tá? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar e lembrar é o porquê que a gente usa malte especial na composição de qualquer cerveja. Eu sei que isso é um conceito bem básico, mas é sempre bem legal falar e relembrar que os maltes especiais, eles são o primeiro passo para trazer uma complexidade extra para a nossa cerveja. Para produzir qualquer tipo de cerveja especial, qualquer tipo de cerveja craft, principalmente, a gente pode usar maltes especiais. Eles vão trazer diferentes cores, diferentes aromas, diferentes sabores, também contribuir para um diferente mouthfeel, uma diferente textura para a nossa cerveja. Então, a gente pode produzir uma ampla gama de cervejas utilizando os maltes especiais. Também é bem legal utilizar esse tipo de malte para a gente poder produzir algumas cervejas chamadas cervejas históricas, como, por exemplo, a gente pode usar o Chateau Munique para produzir cervejas tradicionais alemãs, que é um malte com um perfil maltado bem forte, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele para frente, é bem tradicional para a produção de cervejas alemãs. A gente pode usar o Chateau Abbey, que é um malte belga, bem tradicional para a produção de cervejas belgas. Double, triple, saisons, é bem tradicional para esse tipo de produção. E a gente também poderia usar o Chateau Melano, como, por exemplo, para trazer aqueles sabores de reações de Maillard que eram bem comuns em cervejas produzidas no passado através do processo de decocção. É um processo que a gente faz no mash, na mostura da nossa cervejaria, onde a gente pega parte da mostura, leva para outro tanque, acaba fervendo essa parte desse grist que a gente levou para outro tanque e coloca ele de novo na panela de mostura para fazer elevar para outra temperatura, fazer os patamares diferentes de temperatura e, e também para trazer diferentes sabores, perfis de sabores. Então, o Chateau Melano, ele acaba substituindo esse processo. Bom, mas também, além disso, é bem importante lembrar que grande parte dos maltes especiais, eles também possuem açúcares fermentescíveis e uma certa atividade enzimática. Isso é bem diferente quando a gente compara com outros tipos de maltes especiais, como caramelo e malte torrado, por exemplo. Essa é uma grande vantagem dos maltes especiais. Sabendo que eles têm um açúcar fermentescível, uma atividade enzimática mais proeminente que outros maltes especiais, eles vão trazer uma sacarificação mais rápida para o nosso processo, ou seja, a gente vai ser capaz de fazer uma mostura mais curta, já pensando um pouquinho mais para uma estabilidade sensorial do nosso produto. A gente também pode fazer o uso de temperaturas de mostura mais simples, com o perfil de mostura mais simples, eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Eles são muito bons também para balancear e fazer o uso com malte base, junto com adjuntos cervejeiros, como, por exemplo, um flakes de milho, um flakes de arroz, para mudar um pouquinho o corpo e a textura da cerveja. Então, esses maltes especiais são bem legais pensando nisso. E eles também proporcionam um grande e um alto perfil de um grau de fermentação bem elevado para o nosso mosto. Já quando a gente usa, por exemplo, um malte caramelo, a gente traz bastante malte não fermentescível, bastante açúcar não fermentescível para o nosso mosto. Enquanto quando a gente usa um malte especial,
grande parte, a maioria do perfil de açúcar produzido por esse tipo de malte, ele é fermentescível. Bom, aqui uma simples e bem rápida comparação entre os outros tipos de maltes especiais. A gente tem o nosso malte base, que ele vai dar grande parte dos açúcares que vão ser fermentescíveis, né, vão ser responsáveis pela produção de álcool na nossa fermentação, e eles também trazem a maior parte de enzimas para o nosso processo de mostura. Eles são essenciais para a produção de cerveja, e eles são a maior parte, normalmente a maior parte do grain bill, da receita de maltes utilizadas na cerveja. A gente tem o nosso malte especiais, que a gente está falando hoje, que eles trazem os sabores, cores e aromas, açúcar fermentescíveis e enzimas. E a gente também tem outros dois tipos de malte, chamados de malte caramelos e malte torrados, que podem também, dependendo de como a maltaria ou o malteiro ele define qual a definição de maltes especiais, ele pode agrupar dentro de uma definição maior de maltes especiais ou não. Mas o malte caramelo, ele obviamente vai trazer esse perfil doce, esse perfil adocicado para a cerveja, mas ele traz também açúcares não fermentescíveis e ele não tem nenhum poder diastático. Como eu apresentei no webinar passado, esse tipo de malte ele não tem nenhum poder diastático e a gente normalmente sugere utilizar até 30% do grain bill, da receita de maltes, para esse tipo de malte, para os maltes caramelos de um nível de caramelização mais leve, e para maltes caramelo de um nível de caramelização mais elevado, a gente sugere utilizar até 15% da receita, justamente porque ele não tem nenhum poder enzimático. Também tem o malte torrado, sendo bem diferente dos outros três tipos de maltes, que eles vão trazer aquelas notas mais de café, aquelas notas de chocolate. Eles também não trazem açúcares fermentescíveis para o nosso mosto, e eles também não têm nenhum poder enzimático. Então, é bem importante manter isso em mente quando a gente está desenhando as nossas receitas. Saber que, principalmente o caramelo e o malte torrado, não trazem açúcares fermentescíveis e enzimas para o nosso processo. Bom, agora eu vou dar algumas dicas de como usar esses maltes especiais na produção de cervejas. Não tem grandes mistérios, são conceitos bem básicos e, na verdade, eles vão servir como base para o processo de produção de cerveja como um todo, principalmente a produção de mosto. O primeiro de tudo, mais simples, é decidir qual tipo de cerveja a gente vai produzir, qual estilo de cerveja a gente vai produzir, e sabendo isso, a gente vai poder definir qual que é o tipo de malte especial que a gente vai usar e o percentual desse malte na nossa receita. Sabendo que quanto mais, normalmente um percentual de malte especial mais elevado na receita, mais complexa vai ser o perfil de sabor dessa receita e normalmente associado com uma cor mais elevada. A gente sempre balanceia maltes especiais com malte base para trazer as nossas enzimas, como eu havia falado no slide anterior. Segundo, o perfil de mostura ele não vai alterar muito, e eu vou explicar isso num slide mais para frente, mas ele não tem, os maltes especiais eles não apresentam grandes diferenças significativas na composição quando comparado ao malte base. Eles são muito similares, obviamente eles vão ter cor e aromas diferentes, mas a composição físico-química deles é muito similar ao malte base, então a gente não precisa fazer grandes adaptações no nosso processo. Eles não trazem uma viscosidade extra como o malte caramelo é capaz de trazer, principalmente tem que ficar muito ligado na conversão do amido presente no malte caramelo, como eu disse, ele não traz enzima, às vezes isso pode ser um problema na filtração do nosso mosto, pode estar quando a gente usa grandes percentuais de malte caramelo, devido a essa baixa, devido a não ter enzima, a conversão do amido acaba se tornando mais lenta, isso pode estar afetando a filtração do mosto. Isso não acontece com malte especial, e também o malte especial ele não traz grande acidez ou adstringência como um malte torrado é capaz de trazer. A gente sabe que quando usa grandes
percentuais de malte torrado na nossa receita, o perfil sensorial acaba alterando, principalmente trazendo uma acidez, uma adstringência mais alta. Tem algumas técnicas que são capazes de evitar isso. A gente vai abordar essas técnicas no próximo webinar, mas o malte especial ele não traz esse tipo de característica para o nosso produto, para a nossa cerveja. O perfil de água, a química da água é super importante na hora de produzir cervejas, é um dos fatores que o cervejeiro tem que estar ligado, mas quando a gente usa o malte especial, a gente não precisa fazer uma adaptação ao perfil de água por estar utilizando os maltes especiais. Obviamente, a gente faz a adaptação frente ao estilo de cerveja que a gente quer produzir. Se é uma cerveja mais lupulada, a gente vai usar um tipo de água um pouquinho mais diferente. Se é uma cerveja com grande quantidade de malte torrado, a gente normalmente utiliza uma água mais dura. Enfim, para quando a gente usa maltes especiais, a gente não precisa fazer grandes adaptações, somente baseado no estilo de cerveja. Lembrando que a química da água é super importante para o pH final de mostura. Grande parte do mistério da química da água está para atingir esse pH de mostura, que ele deve ficar em torno de 5,2 a 5,6, justamente para proporcionar uma boa atividade enzimática para fazer a conversão de tudo que deve ser convertido na hora da mostura. Essa é o grande detalhe da água, né? Falando de mostura, de produção de cerveja. Outro ponto que a gente pode alterar no nosso processo de produção de cerveja é a razão entre a quantidade de água na mostura e a quantidade de malte. Eu sugiro manter um ratio em torno de 2,5 a 3,5, dependendo do equipamento que tu usa para fazer a filtração desse mosto. Se é um filtro prensa, obviamente tu vai precisar concentrar esse mosto um pouco mais, então eu sugiro utilizar em torno de 2,5 ratio. Se é uma tina filtro, eu já sugiro ficar mais num ratio um pouquinho mais elevado, em torno de 3,5, mas esse range é super importante para a gente ter uma boa conversão, porque a concentração da nossa mostura também influencia na atividade enzimática no processo de mosturação. Então, é bem importante ficar dentro desse ratio. E, obviamente, também esse ratio ele vai ser impactado pelo volume de água de lavagem. Quando a gente vai fazer a filtração do mosto, que já finalizou o mosto primário, vai iniciar o mosto secundário, a gente precisa extrair o máximo possível de açúcares, né, para ter uma eficiência de braçagem melhor. Então, esse ratio da água que vai na mostura, ele é bem importante e acaba sendo impactado também pelo volume de água de lavagem. Bom, aqui eu tenho um perfil de mostura com todas as enzimas mais importantes na mostura. Elas estão descritas aqui. E desde do descanso para glucanos, desde as primeiras enzimas que começam a atuar dentro dos 35 graus, 37 graus, seria uma temperatura mais ótima para esse tipo de enzima, glucanase, xinalanase, até o descanso proteico, que gira em torno de 45 a 52, 55 graus. E, posteriormente, a gente tem a etapa de sacarificação, onde vai acontecer a quebra do amido em diferentes açúcares, tanto fermentescíveis quanto não fermentescíveis. Isso acontece entre uma temperatura de 62 a 72, 75 graus. E depois, após isso, a gente faz o mash out, normalmente a 78 graus, dependendo da tecnologia de braçagem que a gente está utilizando, mas normalmente é 78 graus. E sabendo todas essas enzimas, todos os descansos que a gente precisa atingir, é muito importante saber também a qualidade do nosso malte. Se é um malte mais bem modificado, se é um malte que teve um processo de malteação bom e superior, e é uma receita também de 100% malte, não utilizando adjuntos cervejeiros, a gente pode eliminar todas as temperaturas mais baixas,
o descanso glucano a gente não precisa, e o descanso proteico também não precisa. A gente pode arriar a temperaturas mais altas, fazendo com que o tempo de mosturação seja menor, e isso lá no futuro vai impactar um pouco mais na qualidade sensorial da cerveja. Ela não vai ter um envelhecimento térmico tão proeminente quanto a gente ter uma etapa de mosturação muito longa. Os maltes especiais, eles se enquadram exatamente aí. Quando a gente usa uma receita de 100% malte, em um mix entre malte base e malte especial, a gente pode arriar a temperaturas superiores de 62 graus, encurtando o processo de mosturação da nossa cerveja, do nosso mosto, na verdade. Óbvio que isso vai depender muito do perfil de cerveja que o cervejeiro quer produzir no final. Se é uma cerveja com corpo mais alto, se é uma cerveja com corpo mais baixo, enfim, o cervejeiro ele pode brincar com as temperaturas, pode otimizar o seu processo, mas sempre focando nas temperaturas de sacarificação, porque tudo aquilo anteriormente, o descanso proteico, o descanso de glucanos, já foi previamente feito na maltaria. Isso é a grande vantagem de um malte de boa qualidade. Bom, aqui eu tenho uma lista com todos os maltes especiais que a gente tem aqui na Castle, e essa lista ela está ranqueada, na verdade, com o percentual sugerido de uso nas receitas de cerveja. Obviamente, vai variar de cerveja para cerveja, de complexidade de malt bill, de complexidade de receita de uma para outra, mas esse é uma sugestão feita pela Castle. E esse percentual dessa sugestão ali de 60%, 40%, 25%, ele é baseado, na verdade, na intensidade de sabor de cada malte e também na atividade enzimática ainda presente naquele malte, como, por exemplo, o Chateau Munique Light, que é um malte especial com uma secagem mais leve, um tempo de secagem mais curto, não utilizando temperaturas de cura tão alto, ele possui aromas menos intensos e uma atividade enzimática maior do que, por exemplo, o café light, que é seco em temperaturas mais altas, em torno de 130 graus, produzindo muitos aromas e também uma atividade enzimática praticamente inexistente. Então, quando vocês olharem no nosso website, que cada tipo de malte ele tem uma ficha técnica e lá tem um percentual sugerido, basicamente por esses fatores, intensidade de sabor e atividade enzimática. Bom, agora eu vou compartilhar com vocês alguns exemplos de cervejas que a gente pode produzir utilizando os diferentes tipos de maltes especiais produzidos pela Castle. São exemplos bem simples, vai ser um pouquinho rápido e no final da apresentação eu vou compartilhar uma receita completa com vocês de um estilo de cerveja bem especial. Bom, o primeiro malte que eu gostaria de apresentar é o Chateau Munique, que é um malte bem com perfil maltado bem elevado, ele não tem uma coloração tão forte, quando utilizado junto com malte base, obviamente, ele tem uma coloração em torno de 25 EBC, ele tem um perfil maltado bem rico, e ele pode ser utilizado de 15 a 20%, por exemplo, em uma Munich Helles, que é uma cerveja muito clássica, uma cerveja extremamente drinkable, uma cerveja muito fácil de beber. A coloração dessa figura aqui não está muito bonita, parece mais um marca-texto, mas esse malte ele é bastante utilizado nesse percentual para trazer um pouquinho um perfil mais maltado para essa cerveja que é bem leve de beber e também ajudar um pouquinho na coloração, fazer essa cerveja apresentar uma coloração de pale para dourada. A gente também pode utilizar 40 a 60% de malte Munique numa Marzen, uma German Marzen, que na verdade esse estilo ele é bastante baseado no mix entre o malte Pilsen e o malte Munique. Esse estilo
ele revela bastante o aroma e o sabor do malte Munique, sendo basicamente metade da receita feita com esse tipo de malte, um balanço bem legal entre o Pilsen. E, obviamente, ele vai proporcionar uma coloração mais âmbar, um dourado mais rico. E, se a gente quiser alterar um pouquinho a coloração desse estilo de cerveja, a gente pode usar pequenas porções de malte torrado. Não para trazer o aroma do malte torrado para a cerveja, mas só para fazer o ajuste final da coloração, de 0,5% até 1% da receita de grãos desse estilo de cerveja. E, por fim, para o malte Munique, a gente pode utilizar de 80% a 100% da receita de uma Munique Dunkel, que é uma receita basicamente produzida com 100% de malte Munique. É uma cerveja extremamente maltada, uma cerveja extremamente gostosa e leve de beber, apesar da quantidade de malte Munique. Normalmente ela tem um perfil, um corpo bem fácil de beber, e é onde, sim, nesse estilo de cerveja, a gente vai ver toda a qualidade, todos os flavors, todos os aromas trazidos pelo malte Munique. Para o malte Melano, que é um malte mais intenso, um malte de uma secagem mais intensa, ele é normalmente conhecido como Turbo Munique, que ele tem um perfil de maltado bem mais intenso. A gente pode utilizar de 3 a 8% numa Amber Lager, apenas para fazer a coloração dessa cerveja, não muito para trazer um aroma muito maltado, um aroma muito intenso para esse tipo de cerveja, apenas para fazer um ajuste de coloração, fazendo ela ficar com uma coloração mais amber, uma coloração mais red, uma coloração mais avermelhada, acobreada. A gente pode utilizar também de 10 a 15% do melano numa English Porter, bem característico, principalmente para as cervejas inglesas, onde era bastante utilizado o processo de decocção. A gente pode fazer aquela substituição desses aromas trazidos pela decocção utilizando o malte melano, 10 a 15%, e depois a gente completa com outros maltes especiais, um malte caramelo para trazer uma doçura, e um malte torrado para fazer o arredondamento e o balanço entre a doçura e a torra, um perfil mais de café dessa cerveja. E a gente também pode utilizar de 15% a 20% de uma double bock, para fazer um perfil bem maltado para essa cerveja, uma cerveja extremamente gostosa, uma cerveja alcoólica bem boa de beber. Então a gente utiliza um malte com um perfil maltado bem mais forte para fazer o arredondamento dessa cerveja. Assim como trazer uma cor bem acobreada, uma cor bem intensa para essa Double Bock. Por fim, um malte bem característico da Castle, que é o Chateau Abbey, um malte belga, especificamente desenvolvido para utilizar nas cervejas belgas, para trazer aquele perfil maltado para essas cervejas que são extremamente frutadas, as cervejas que são extremamente alcoólicas e normalmente elas prevalecem o perfil do fermento, que esse é o segredo da cerveja belga, mas a gente pode usar esse tipo de malte, a gente usa até uns 10% numa triple, que é uma cerveja extremamente alcoólica, uma cerveja em torno de uns 9% de álcool, maltada, normalmente blonde, não tão escura, então a gente pode usar o Chateau Abbey, que tem uma coloração menos intensa do que os outros maltes, para fazer esse arredondamento dessa cerveja. A gente também pode usar de 10 a 20% numa Quadruple, que é uma cerveja ainda mais alcoólica do que a Triple. Normalmente a Quadruple ela tem uma receita de grãos mais complexa, então a gente usa esse Chateau Abbey para dar um toque maltado para essa cerveja. E por fim, como provocação, a gente também pode usar o Chateau Abbey numa English Brown Ale, por que não? A gente pode usar nessa cerveja para trazer um toque diferenciado desse maltado mais leve desse tipo de malte, desse malte belga.
Bom, agora como prometido, eu vou compartilhar com vocês uma receita de uma cerveja bastante especial, uma receita bastante tradicional aqui da Bélgica, que é a Belgian Double. Essa receita, como história, um contexto, primeiramente, ela foi originada aqui nos monastérios da Bélgica durante a Idade Média e, e mais recentemente, na metade do século passado, na metade de 1950, 30, por ali, com o advento, com a renascença, digamos assim, dos monastérios produzindo cervejas, ela ficou bem tradicional aqui na Bélgica e sendo exportada para o mundo todo através da produção das abadias. Ela normalmente tem os ingredientes mais tradicionais. Ela tem um grain bill, ela tem uma receita de grãos normalmente bem complexa, uma cerveja bem maltada. Ela utiliza tanto maltes especiais, como maltes caramelos, como maltes torrados para fazer uma cerveja extremamente complexa. Também é utilizado bastante xarope de açúcar caramelizado, conhecido como candy sugar, especialmente o candy sugar dark, o candy sugar mais escuro. Ele é bastante utilizado nesse tipo de cerveja. O lúpulo, normalmente se utiliza um lúpulo europeu bem continental, bem tradicional, como por exemplo o Saaz, como o Citerian, são bastante utilizados. O Magnum é bastante utilizado na produção dessa cerveja. Alguns lúpulos ingleses também podem ser utilizados, como Whisky and Golding, mas o foco principal dessa cerveja é o balanço maltado e, obviamente, utilizando uma cepa de levedura belga, que são bastante tradicionais, são leveduras bastante frutadas, e normalmente elas trazem esse frutado, mas elas também trazem um picante bem tradicional, um spice, um condimentado, um temperado bem tradicional da cerveja belga. O perfil dessa cerveja, como eu já descrevi basicamente falando dos ingredientes, ela normalmente ela é mais maltada, ela não é uma cerveja extremamente drinkable, ela tem um perfil um pouquinho mais pesado, um perfil alcoólico mais tradicional aqui da Bélgica, um perfil alcoólico entre 6 a 9% de álcool. Ela traz bastante notas de caramelo, bastante notas de chocolate, assim como as notas do fermento, bastante esterificado, e ela normalmente não é muito lupulada. Ela tem um amargor meio moderado, meio leve. O amargor dela não é tão intenso, apenas para balancear todo esse malte bem complexo que ela utiliza na sua formulação. Bom, aqui está a receita que eu gostaria de compartilhar com vocês. Toda essa receita e todas as outras que a gente compartilha nos nossos webinários, ou se vocês forem até o nosso website, lá vocês podem encontrar essas receitas e muito mais. A gente tem mais de 50 tipos de receitas para vocês darem uma olhada e se inspirarem. Essa aqui também está lá, e se vocês seguirem essa receita, vocês vão produzir 100 litros de mosto frio. Claro que vai depender da eficiência da abraçagem, mas é em torno de 100 litros de mosto, uma cerveja de 7% de teor alcoólico, 50 EBC e 30 IBU, 28 IBU de amargor. Como vocês podem ver aqui no Grain Bill, ele é bastante complexo, ele usa 4 diferentes tipos de maltes especiais, junto com o malte base. Eu usei para a formulação dessa cerveja, eu usei o Chatoab, 20% de Chatoab e 10% de melano, para ajudar com a cor dessa cerveja, um perfil maltado bem legal. Usei 2 tipos de lúpulo bem tradicional, o Magnum e o Tettnang, e uma cepa de fermento, uma levedura belga, da Fermentes, a T58, que é uma levedura que ela não traz uma atenuação tão elevada, ela traz uma atenuação em torno de 70% a 80% do malte, obviamente dependendo
do tipo de mostura que tu vai fazer. E também foram adicionados meio quilo, 500 gramas de Candy Sugar Dark, que é bem tradicional para esse estilo de cerveja. Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui na produção, assim como vocês podem olhar no website, mas é uma mostura com 3 etapas de produção, um repouso a 63, um repouso a 68, um repouso a 72, uma fervura de 75 minutos, um pouquinho mais prolongada para fazer a concentração desse mosto, e uma temperatura de fermentação não tão elevada, de 18 a 22 graus. Se quiser fazer uma esterificação maior dessa cerveja, eu sugiro levar a temperatura até uns 22, 24, 25 graus. As leveduras belgas, elas são bastante resistentes, digamos assim, à temperatura, e quanto mais tu estressa a levedura belga, normalmente mais ela produz ésteres. Então é bem legal. Deem uma olhada no nosso website. O website que eu estou falando é o site da Castle mesmo. Se você for até lá no site da Castle e olhar no menu, tem um menu, acho que são serviços, e daí tu clica no drop down, vai estar lá receitas de cerveja. Daí tu clicando nisso vai abrir a site com vários tipos de receita de cerveja que vocês podem dar uma olhada. Tem bastante tipo, e qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Bom, era isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês, obrigado pela atenção. Agora eu vou dar uma olhada nas perguntas feitas por vocês durante o webinar. E, de novo, sempre que vocês tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, seja ela referente ao malte ou algum problema que vocês estiverem enfrentando no processo de produção de cerveja de vocês, sempre pode entrar em contato com a gente. Vocês entram em contato a gente principalmente pelo e-mail, info@castlemountain.com. Pode ser em português também, não tem problema. Se chegar mensagem em português, normalmente eles já repassam para mim dar uma ajuda, e a gente está de portas abertas para vocês, beleza? Muito obrigado. Agora, vamos dar uma olhada aqui nas perguntas e respostas. Espero que vocês tenham gostado desse webinar. É um pouco estranho ficar fazendo a apresentação olhando para o computador sem ter a reação muito de vocês. Confesso que eu tentei ficar de olho no chat aqui, mas eu não sou um bom apresentador, então acabei me atrapalhando mais do que prestando atenção no que eu estava falando. Mas eu acho que faz parte. Cervejeiro apresentando um webinar é difícil. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui. Bom dia. Vai ficar gravado no YouTube, Cláudia? Obrigado, Cláudia, pela pergunta. Vai sim, a gente vai disponibilizar esse webinar no YouTube também, como os outros a gente já tem disponibilizado. Então, daqui a alguns dias, eu acredito que o pessoal faz o download, dá uma ajustada no áudio, alguma coisa, e já posta no YouTube. Então, fica ligado lá no nosso canal do YouTube. Entre recebimento da cevada e início da maceração, existe cuidados e tempos a serem observados? Rubem, obrigado, Rubem, pela pergunta. Sim, são quando a maltaria, primeiro que quando a maltaria ela compra, ela tem o contato direto com os fazendeiros, lá, o pessoal que produz a cevada nos seus campos, ela tem um contato bem próximo com esse pessoal para saber se a qualidade da cevada vai ser a ideal para a produção de cerveja. São testes que são feitos no nível de proteína, no tamanho do grão, para saber se é um grão robusto, que tem bastante amido, enfim, se é um grão cervejeiro. Não é toda a cevada que é uma cevada cervejeira. Acredito que 5% da cevada produzida no mundo é uma cevada apta a ser malteada para a produção de cerveja. Então, ela passa por várias triagens, e triagens que eu digo, a gente faz testes de capacidade germinativa, a gente faz teste de sensibilidade à água da cevada, para saber a condição daquele embrião
Afinal de tudo, a cevada ela está viva, o embrião está vivo, e a gente precisa desse embrião vivo para produzir aquelas enzimas, para fazer toda a modificação do grão. Então, tudo isso é testado, e uma vez que se tem a resposta de todos esses testes, essa análise, o perfil de maceração é adaptado. Eu falei inicialmente que é de 2 a 3 etapas secas e molhadas, e é justamente com isso, com base nessas respostas, o malteiro ele vai adaptar a maceração para iniciar uma boa germinação desse grão. Por exemplo, só para mim passar para a próxima pergunta, mas se for uma cevada que tem uma sensibilidade mais alta à água, e a gente faz uma maceração muito intensa, bastante água, só 2 períodos molhados e 2 períodos secos, essa cevada ela não vai estar apta e o embrião vai estar muito estressado, ela não vai absorver tanta água naturalmente. Então, sabendo que a cevada ela tem mais sensibilidade à água, a gente quebra, a gente faz uma maceração um pouco mais longa para justamente adaptar esse embrião, adaptar essa cevada a poder receber, a poder absorver mais água para o interior do seu grão. E aí continua todo o processo de malteação. Qual seria um perfil de malte bom para a produção de whiskies? Eu não sou muito especialista na produção de whisky, para ser sincero, bebo um pouquinho, eu sou mais degustador do que produtor, mas aqui, o principal da produção de whisky, a grande diferença, principalmente entre um malte de destilaria para um malte base de cervejaria, é que o malte de whisky ele é seco numa temperatura menor para poder justamente preservar mais as enzimas, porque é justamente isso que na produção de whisky a gente vai querer. A gente vai querer mais açúcares para a produção de mais álcool e depois destilar para, enfim, maturar esse álcool em barris e fazer o whisky. Então, a temperatura de secagem ela é mais leve, quando comparada a uma malte de cerveja, por exemplo. Isso vai dizer que esse malte que tem uma temperatura menor de secagem, ele vai ter um perfil, ele vai ter um nível de DMS mais elevado do que o malte para cerveja. Por isso que não é muito indicado produzir cerveja com malte para whisky, porque ele vai ter um perfil de DMS mais elevado. Outra coisa que também eu posso pontuar é que existem alguns tipos de malte para whisky. Por exemplo, o malte ele pode ser defumado com Scottish Peat, por exemplo, dando eu não sei a tradução correta de Scottish Peat para português, mas durante o processo de secagem ele é defumado com isso e absorvendo esses compostos do defumado e depois posteriormente vai ser traduzido e isso vai ser transportado para o whisky. É bem característico de whisky escocês, esse flavor mais defumado. Qual era mesmo a lista de maltes especiais da Castle? Eu posso voltar aqui rapidinho, então, deixa eu ver. Mas são 8, 8 tipos de maltes diferentes que a gente tem aqui na Castle. Aqui, passei. Passei de novo. Ó. Aqui tem um resumão bem grande dos maltes especiais da Castle. Tá? Se tu também entrar no website da Castle, lá a gente tem a lista de todos os maltes, a gente tem uma lista enorme de maltes e cada um deles vai ter a gente chama de spec sheet, que é especificações, as especificações desse malte, vai ter lá uma descrição das características sensoriais dele, algumas sugestões de uso, então no nosso website tem bastante informação. Vamos lá. Se utiliza cevada não maltada na receita, será necessário utilizar as rampas 45 e 52 graus? Do José. Obrigado, José, pela pergunta. Depende muito do percentual de cevada que é utilizada na receita. Acredito que sim, dependendo se utilizar mais que 10%, 15%, a gente já pode começar a pensar em um repouso proteico para
para essa cevada, mas vai muito depender do perfil sensorial que tu quer produzir na tua cerveja final. Porque trazendo cevada não maltada para o nosso mosto, para nossa receita, tem que imaginar também que tu está trazendo glucanos e proteínas intactas para a cerveja. Isso significa que tu vai ter um corpo maior nessa cerveja. A textura dessa cerveja vai ser um pouco mais encorpada do que uma cerveja 100% malte. Esse é um ponto também de ser levado em consideração. Mas acredito que se tu quer diminuir essa quantidade de corpo e também ter uma eficiência boa de braçagem, ter um acesso fácil àquele amido, acima de 15% eu já começo a pensar em utilizar essas rampas, fazer um repouso proteico, 48 graus, por exemplo. Arria a 48 graus, mantém 10, 15 minutos e depois segue com as outras etapas de sacarificação. Tá? Mas muito vai depender da cerveja final, do perfil sensorial final da cerveja que tu vai querer produzir. Beleza? Qual malte da Castle possui o maior perfil de caramelo intenso? Bom, beleza. Aí a gente já está falando de outra gama de maltes, maltes caramelo. A gente apresentou no webinar passado. Aqui na Castle a gente tem 6 ou 8 maltes caramelo. Eu estou me falhando a memória agora. Mas cada um deles vai ter um perfil de caramelização diferenciado. Tem, por exemplo, o Castle, o Gold, que tem um perfil bem forte de caramelo. A gente também tem o Cara Cristal, que é um malte novo desenvolvido no ano passado, que tem um perfil de caramelo bem intenso. Mas também lembra que quando tu utilizar eles na tua receita, lembra que tu tá trazendo açúcar não fermentescível e eles não têm nenhuma quantidade de enzima, nenhum poder diastático naquele tipo de malte. Então, toma cuidado na hora de usar, não usa um percentual muito alto, tá? Qual seria o malte mais indicado para cervejas Red? Ih, rapaz, tá mexendo aqui. Alguém tá de olho mexendo nas receitas. Nos slides, na verdade. Qual o malte mais indicado para uma cerveja Red? Eu gosto bastante do Melano, para ser sincero, mantendo aqui nessa apresentação, né? Eu gosto bastante do Melano, que ele vai trazer uma cor bem âmbar intensa para a tua cerveja. E aí, brincando um pouco com o malte torrado, tu pode ajustar o nível de vermelho que tu quer na tua cerveja. É bem difícil, na verdade, atingir aquele nível ideal que todo mundo pensa. Na verdade, não fica bem vermelho, não vai ficar uma placa de pare. Por exemplo, aquele vermelho bem de placa de pare, placa de trânsito, não fica assim. Ele fica mais um âmbar escuro. E às vezes até pode ficar bem escuro, quase lembrando um preto, mas quando tu coloca frente à luz, ele tem aquele tom avermelhado que é chamado de ruby red, que fica bem bonito numa cerveja. Mas também outra coisa bem importante para fazer uma cerveja vermelha essa cerveja ela tem que ser bastante clarificada, ela tem que ser extremamente clara para a luz poder passar através da cerveja livremente, sem desviar em nenhuma partícula de fermento, por exemplo, que esteja em suspensão, que vai deixar aquele aspecto meio leitoso, meio milk na cerveja, isso meio turvo, isso vai ao contrário do que a gente quer para uma produção de cerveja vermelha. Beleza? Outro malte, daí fugindo um pouco do malte kiln, que eu já disse que eu gosto bastante do Melano para fazer isso, eu usaria o Cara Ruby, que é o malte caramelo. Ele também tem uma cor bem intensa e um perfil bem legal para cerveja. Ele é bastante útil quando a gente quer fazer essas cervejas ambers, essa cerveja mais escura, puxando um pouco para o vermelho. Então, vamos lá, tem bastante
pergunta, eu também não quero me alongar muito para deixar o webinar muito longo. Eu vou responder mais algumas e talvez eu responda por e-mail o resto, beleza? Estava montando uma receita para fazer uma double. O que você tem a dizer sobre o malte Chateau Cara Ruby? Eu acho bem interessante o Cara Ruby numa double. Eu gosto bastante. Ele tem um perfil sensorial bem forte, bem intenso, um caramelo queimado, bem intenso. Ele lembra um pouco de pé de moleque. Não sei se, dependendo no Brasil, dependendo da região, o pessoal sabe do que eu tô falando. O pé de moleque é um puxa-puxa. Ele é bem bom e ele é muito bom para double também. Que a double é uma cerveja bem maltada, ela tem uma cerveja doce. Então, o malte caramelo, ele vai muito bem com essa cerveja. Minha única dica é, se tu usar, dependendo da quantidade de malte caramelo que tu usa na tua double, tu pode diminuir no candy sugar que tu adiciona, porque vai ficar muito doce essa cerveja. Então, esse é um balanço bem fino, um ajuste fino que tem que ser feito nessa receita. Beleza? Bom dia, Gabriel. Temos acesso a essa apresentação depois, Gustavo? Tem sim, Gustavo. A Cláudia já tinha perguntado se essa apresentação vai ficar disponível no YouTube, beleza? E também a gente vai postar ela no nosso website. Então, tu pode fazer um download do PDF, beleza? Já respondeu com um slide. Obrigado, Diego. Valeu, Diego. Não sei qual que é a pergunta, mas já respondi. Valeu. Gilberto, uma pergunta. Eita, meu espanhol agora vai ficar foda. Uma pergunta. Quero saber com a Belgian Strong Ale, por exemplo, Duvel. Que maltas precisa para usar como... Ah, rapaz, tá bem difícil de ler aqui, mas falando da Duvel, uma Golden Strong Ale, normalmente são maltes mais simples. Para uma Golden Strong, se utiliza bastante malte base Pilsen, quase que 100% da receita, e se utiliza também bastante açúcar, normalmente açúcar simples, sem ser candy sugar, sem ser açúcares não refinados, justamente para elevar o perfil alcoólico dessa cerveja. Pode sim ser utilizado algum malte especial, como por exemplo o malte Munich Light, eu acho que seria interessante para trazer um perfil um pouco maltado para essa cerveja, mas não é o principal desse estilo. O principal desse estilo é um teor alcoólico mais elevado, é uma cerveja um pouco mais frutada, ela foca muito no perfil que o fermento é capaz de trazer para essa receita. E ela também é acompanhada de um nível de carbonatação bem elevado, e isso ajuda bastante no corpo da cerveja. Então, ela normalmente tem uma receita mais simples de malte, não tão focada para o corpo, e esse extra corpo ele é bastante obtido através da carbonatação da cerveja. São cervejas extremamente carbonatadas. Beba com moderação, porque são cervejas fortes. Gilberto, de novo. O que só ser com uma Belgian Golden Strong? Por exemplo, do que maltas precisa? Acho que é a mesma pergunta, na verdade. De novo, acho que eu respondi. Se tu entrar no nosso site, lá tem uma receita de Golden Strong Ale. Strong Golden Ale. Dá uma olhada lá, que lá tem uma receita, beleza? Valeu. A Castle produz maltes defumados? Produz sim. Dá uma olhada no nosso website. A gente tem, falando de malte de cerveja, né? A gente tem malte defumado com beechwood, que eu acho que a tradução é madeira de faia, e Scottish Peat. Esses dois maltes são maltes para cerveja e são defumados. A gente também tem maltes para destilaria, que é defumado com Scottish Peat, que nem eu expliquei numa receita anterior, numa pergunta anterior. Mas a Castle sim produz maltes defumados. E fica de olho no perfil de defumação deles, que o Scottish Peat ele é mais intenso do que o Beechwood. Se tu for usar na receita, utiliza 2/3, mais ou menos, do Scottish Peat que tu usaria com malte defumado por Beechwood. Parabéns pela apresentação. O que fazer caso apareça caruncho? Eita, Rafael. Caruncho é foda.
Bom, o primeiro de tudo é tentar entender o porquê que está acontecendo, se o malte ficou estocado por muito tempo, se a condição de estocagem desse malte não foi apropriada, ou seja, ele ficou num lugar exposto a pragas, exposto à umidade, enfim, tem que tentar matar qual foi a causa. Segundo, depende de onde tu está no Brasil e qual que são as suas instalações. Eu tenho apenas experiência com grandes cervejarias onde era usado gás toxin. Isso é permitido no Brasil, óbvio que tem que ser um especialista, tem que ser alguém que saiba utilizar isso. Tem empresas que são responsáveis pela utilização, pela fumigação desses tipos de maltes. No Brasil eu sei que é possível, então esse é um ponto, mas também depende muito, porque a experiência que eu tive é com grandes quantidades de malte na cervejaria. E é bem comum, se tu tem silos de malte, tem que manter a limpeza em dia. Todo o local tem que ser limpo, os transportes tem que ser limpo, o silo, no interior desse silo tem que ser limpo periodicamente, normalmente pelo menos uma vez ao ano, tem que ser feita a fumigação desses silos para garantir que para garantir que não tenha nenhuma praga. Beleza? Mas eu não tenho muito mais experiência como me livrar dos carunchos, não. Tomara que não seja uma infestação muito grande. Bom, vamos lá, falta só poucas perguntas, acho que eu vou finalizar. Qual o melhor substituto para o Wabi? Ele está em falta no Brasil. Uns 2 meses que não chega por aqui. Marcelo. Opa. Bom, primeiro, acho que a melhor coisa seria eu vou entrar em contato aqui com o meu pessoal de vendas e ver o que a gente pode fazer, né, para mandar para o AB, porque ele é um malte bem particular. Eu não consigo pensar de cabeça agora nenhum substituto para ele, na verdade. Ele é um malte bem peculiar, com um perfil sensorial bem diferente. Eu gosto muito desse malte, eu não consigo pensar em nenhum substituto, mas eu vou entrar em contato com o pessoal de vendas aqui, que é responsável pelo supply, e vou ver, beleza? Bom dia, ótima apresentação, obrigado. O que você pensa sobre usar um percentual de maltes especiais em uma receita de American Pale Ale para agregar alguma complexidade de malte? Eu acho muito legal, eu acho muito legal. Eu gosto bastante. Um malte que é bastante utilizado em American Pale Ales é o Cristal. A gente tem aqui na Castle, né, que é um malte especial, ele é seco. Cristal, ele vai trazer um acobreamento, uma cor bem legal, uma amber bem massa. Ele vai trazer também um perfil maltado legal. Ele tem algumas notas de caramelo. Embora ele não seja um malte caramelo propriamente dito, ele traz essas notas mais de caramelizadas devido ao perfil de secagem que ele tem. Eu acho que é um malte bem legal para ser utilizado numa American Pale Ale. Segundo é o malte Munique, eu acho legal. O malte Munique, ele é mais visto como para German beers, para alemãs, para cervejas alemãs. Normalmente ele é mais utilizado para isso, mas também pode ser uma boa para uma American Pale Ale. E a gente também tem um malte chamado Arome, Chateau Arome, que ele é bem interessante, ele tem um perfil sensorial bem forte de Maillard. Eu diria para usar em pequenas quantidades, de 5% desse Chateau Arome, eu acho que é bem legal. Valeu. Últimas perguntas, vamos lá. A escala de atividade enzimática dos maltes especiais está correta? Não seria o contrário? Eu não lembro agora, mas vamos lá, vamos pensar. Quanto menor a cor do malte, mais atividade enzimática ele vai ter. Por exemplo, o Munique Light, ele tem mais atividade enzimática do que o café, por exemplo. Essa é a ideia. Quanto mais leve for a secagem do malte, mais enzimas serão preservadas no final para o produto final. Eu vou dar uma olhada depois ali na apresentação, se está invertido eu arrumo, mas muito obrigado, Jurandir, mas essa é a ideia. Quanto mais próximo do malte base,
mais enzimas ele vai ter, beleza? Pode deixar o slide na receita. Opa, acho que foi por isso que o pessoal mexeu aqui. Tá aí já, David. Valeu. Para ser um cervejeiro como você, o que devo fazer para trabalhar com isso? Eu falo. No momento, estou finalizando meu doutorado em Química e sou cervejeiro caseiro. Meu sonho é trabalhar numa cervejaria, por exemplo. Preciso ser sommelier ou especialista em estilos, ou os dois? Marcos, essa é uma pergunta bem difícil de responder. Tem vários tipos de, e até, na verdade, mais pessoal, né? Mas tem vários ramos dentro de uma cervejaria que, que a gente pode seguir, e pelo visto tu já tem uma base química muito boa, finalizando um doutorado, sabe tudo de química, e se especializando mais em cerveja vai ser facilmente para ti, tu vai entender todo o processo por trás. Mas tem vários estilos de cervejeiros, tem tantos cervejeiros que são ligados mais ao processo de cerveja, controle de processo, engenheiros. Eu sou engenheiro químico, estou aqui na Bélgica, sou especialista em malteação e produção de cerveja numa faculdade belga. Mas são vários, é muito particular, eu acho, de cada um. Sommelier eu acho bastante legal para aprender bastante sobre estilos de cerveja, eu acho que ajuda bastante. E ler, e o melhor de tudo é beber bastante. Eu acho que o principal para isso é formar um currículo legal, explicar para o pessoal a tua bagagem química, que tu está interessado em trabalhar e entrar mais nesse mundo, e distribuir currículo em cervejarias. Beleza, Marcos? Boa sorte, cara. Onde eu encontro o Candy Sugar Dark? Sérgio. Bom, Sérgio, depende muito onde tu tá, mas a princípio ele não é um ingrediente muito difícil de encontrar. Eu sei que a WE no Brasil tem, mas aí tem que dar uma olhada no que fica mais próximo da tua região para ver o que tem no mercado, beleza? Malt Biscuit se enquadra em malte especial. O Malt Biscuit, o Malt Biscuit, na verdade, ele vai no torrador também. Ele pode ser tanto considerado como um malte especial, como um malte levemente torrado. Ele é muito levemente torrado. Ele passa pelo processo de secagem, é levado até o torrador e é onde acontece uma torra rápida para finalizar a produção desse malte. Então ele tem notas de torrado, beleza? Ele não tem só notas de Maillard, aquelas notas mais maltadas, ele também tem bastante notas de torrado. O que você mostrou no slide, olhe lá. Putz. Beleza, é da escala de enzimática. Eu vou dar uma olhada depois, quando finalizar a, a apresentação aqui, mas brigadão, Jurandir. Como a maltaria chega nos percentuais sugeridos para cada uma de malte da receita? Isso é por teste, Carlos. A gente define por teste, produzindo em pequena escala, avaliando. É uma sugestão muito mais pessoal do que algum número, enfim, propriamente dito. É mais por testes mesmos feitos. Beleza? Daí é analisado sensorialmente, analisado se a conversão daquele mosto chegou no nível teoricamente ideal, e daí é sugerido aqueles valores. Mas tudo fica a cargo do cervejeiro. O cervejeiro pode sempre produzir a sua receita, obviamente. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Ficou um pouquinho longo aqui, mas eu vi que todas as respostas, todas as perguntas foram respondidas. Eu vejo aqui que também surgiu algumas outras coisas no chat principal, mas é isso, tá? Eu vou ficando por aqui, senão vai acabar ficando bastante longo a apresentação e todo mundo vai ficar mais cansado. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Desejo muita sorte, fiquem com saúde aí nesses tempos difíceis. E, de novo, obrigado pela participação de vocês e a gente se vê no próximo webinar. Beleza? Um abraço. Tchau, tchau.